Shalom Adonai, meu amado de Deus, minha amada do Pai, quanto tempo, quanta saudade, mas o que é bom precisa continuar e continuando debaixo da unção do Senhor. Nós novamente estamos voltando aqui para estarmos nos conectando no nosso encontro, que tem sido habitual. Sim, o nosso encontro sempre abordando um tema relevante e trazendo aqui um convidado com uma participação muito importante, uma participação pontual, com um tema bem ajustado para o momento que estamos vivendo. E este mês é o mês destinado aí a atenção redobrada ao cuidado sobre essa questão que tanto nos aflige, que é a questão do suicídio. Sim, você já ouviu alguém lhe pedir socorro hoje? Não necessariamente com essas palavras, né, mesmo, mas alguém que tentou se comunicar com você, tentou se expressar, tentou, enfim, de alguma forma sinalizar que estava precisando de ajuda. Se você, examinando a sua consciência, sentiu que isso deve ter acontecido no decorrer do dia, ainda há tempo de você retornar essa mensagem, de você acionar aí a sua conexão e responder a essa pessoa. Amém? Então hoje nós temos a participação da nossa amada e querida irmã, psicóloga, terapeuta, com tantos predicativos, especificações e habilitações profissionais, mas, sobretudo, uma serva de Deus que está sempre em sintonia com o cuidado da mente, com o cuidado com o bem-estar da pessoa e com o lado psicológico, e sempre nos ajudando de uma forma tão maravilhosa. Estava aqui conversando já nas entrelinhas, ela aqui já está presente conosco, a nossa irmã Érida, as nossas irmãs também já estão chegando, estão participando, nossa irmã Vilma, aquele abraço, nossa irmã Verônica, um forte abraço, Michele, minha esposa, já estava aqui conversando com o nosso amigo Lucas, que está conosco aqui, e conversando com a minha esposa, que ela estava sentindo saudade já desse nosso bate-papo. Então vamos estabelecer a nossa conexão. Vamos convidar aqui a nossa irmã para estar já dividindo a sala e assim a gente dando prosseguimento ao nosso bate-papo maravilhoso, contagiante, com um tema relevante. Às vezes a gente tenta até descartar esse tema, ainda mais falar em tempo de pandemia, em passar por aflições. Sabemos que a vida é assim, ela é feita de altos e baixos. Glórias a Deus por isso. Como é bom estar vivo. Aleluia! Já estabelecendo conexão com a nossa amada irmã Érida. Espero que tu apareça. Tá dando para me ver, porque eu não estou me vendo, né? Eu estou vendo a irmã bem iluminada, uma lâmpada bem em cima. Sim, mas deve ser a luz, né? Sempre falam dessa luz, eu acho que a posição que fica aqui no meu consultório, Mas está ótimo. Estou ouvindo bem, a mensagem está boa. Eu não estou me vendo, mas tudo bem. Rapaz, não, agora sumiu. Sumiu sua imagem agora. E agora? Voltou. Pronto, não importa. Importa que vocês estejam me vendo. Eu não estou me vendo, mas tudo bem. Vai daqui para lá. Você está vendo, Michele? Não está vendo ela não, Michele? Não. Ué, mas ela está aparecendo para mim aqui. Ué, mas eu... Os irmãos aí estão vendo? Olha, estão vendo aqui, ó, a flor amarela do setembro, né? Eu ia colocar essa, Verônica. Verônica, tá vendo aí? Mas essa é muito extravagante. Aí eu coloquei essa menorzinha aqui. Essa deixa para quando a gente for pra praia, né, Verônica? Verônica tá aí. Para você tá aparecendo, Verani? Ah, que bom! O Bira também. Tá aparecendo, tá ótimo, pronto. Pra Jéssica também. Bem-vindos. Tanta live que o povo faz nesses horários, né? Que a gente convida as pessoas, aí tem uma live não sei aonde, tem uma live não sei aonde, tem uma live, outra live, outra live. O povo está todo sendo bombardeado com tantas informações, com muitas coisas, né? Nesses dias. Sabe o que eu acho interessante? É que eu estava conversando agora aqui com um rapaz, e que no tempo que os tempos estavam abertos,
quando a gente sentia que a mensagem ou alguma coisa na rotina do culto não estava agradando muito, a gente ficava inibido até com desejoso de até se retirar, mas não acabava não se retirando, esperava o final. Agora, na internet, não. A internet é o contrário. A pessoa ela não está sentindo que o assunto está sendo relevante, que está sendo atraente e envolvente. Ela simplesmente ela muda de canal porque tem uma variedade, tem uma fartura hoje de informações e ela acaba realmente buscando uma identificação de acordo com aquilo que ela procura. E como diz o ditado, quem procura, acha. E eu espero que os nossos amados ouvintes tenham achado justamente esta live com um tema bastante oportuno para os nossos tempos. E que você venha interagir conosco, porque, olha, se tem uma coisa que é peculiar da nossa irmã Hélida, eu estava até conversando com a minha esposa aqui, e ela estava salientando que realmente é uma pessoa que tem uma habilidade, tem uma fartura na habilidade em relação a interagir com as pessoas que estão conosco. Então, olha, aquele abraço a você que está aí, convida rapidinho o seu irmão, a sua irmã, um conhecido seu, manda o aviãozinho, solta coraçãozinho, convida alguém que você sabe que precisa abordar esse tema, que precisa ouvir esta palavra e que também vai desabafar, abrir seu coração, interagir da sua forma. Bom, é bom estar com vocês. Eu vou pedir à nossa irmã que fique à vontade, que faça uma oração de abertura para a gente iniciar. E aí vamos começar no ritmo que ela já sabe muito bem como funciona. E antes disso, eu falar para a Isabela, que está falando aqui, a gente vai falar sobre suicídio, mas meu jeito, eu digo que eu tenho um jeito peculiar realmente de falar sobre suicídio. Eu acho que falar sobre tudo, né? Não é o jeito Harvard, mas é o meu jeito de falar. E para mim, falar sobre suicídio é falar sobre vida também. E aí vocês vão entender por quê, né? Acompanhando pessoas e sendo pioneira em alguns lugares na prevenção do suicídio, dando palestra em escola, ouvindo pessoas, né? Hoje mesmo eu recebi um pedido de ajuda de uma amiga, né? Que o filho tentou suicídio ontem. E aí, quando a gente vai puxar, né? E ainda bem que estabelecemos conexão e já conversamos um pouco, amanhã vamos nos encontrar novamente, né? É claro, via internet, né? Que a gente pode usar para isso, um atendimento online, um acompanhamento, mas ouvindo pessoas, eu comecei a perceber algumas coisas com relação a essa temática. E aí vocês vão entender por quê. Mas vamos orar, né? Senhor Deus, obrigada por estarmos aqui. Abençoa cada pessoa que entrou nessa live. Nos protege, nos livra do mal, nos ensina o verdadeiro valor da vida. E que esse assunto, esse bate-papo aberto, sem tabus, sobre o suicídio, possa levar as pessoas a valorizar a vida, a percebê-la, a ter um novo olhar sobre a vida. Em nome de Jesus, amém. Posso começar, né? Pode ficar à vontade. Aproveitar porque eu vou falar na rádio também hoje sobre essa temática. Quando terminar essa live, passando um pouquinho, já é o horário de ir para a rádio, né? Que eu fui convidada também. E aí eu marquei outra live na segunda-feira, que eu vou falar também lá no meu, aqui, né? No meu Instagram também. Então, pensar em suicídio, primeiro eu gosto de falar sobre o sentido da palavra. Suicídio, eu até disse ao meu marido, ontem eu falei sobre cuidado, né? E eu gostei que você colocou lá, né? Sobre autocuidado, de verdade, falar sobre suicídio. Deu uma travadinha. Os adolescentes. Deu uma travadinha aqui, mas vai voltar. Voltou. Deu uma travadinha. Então, abordando, claro, em cada lugar a gente aborda de uma perspectiva diferente. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, né? Quanto menos tabu a gente tiver para falar sobre esse tema, melhor. Né? Para mim, suicídio sem tabu é o que a gente realmente deve falar. Porque eu acho que alguma vez na vida todas as pessoas já pensaram assim, eu queria sumir, desaparecer, né? De não suportar mais. Sempre quando as pessoas chegam ao extremo, eu não aguento mais as frases que a gente detecta, né? Tem até cartilhas, manuais,
eu não aguento mais, eu queria sumir, eu queria dormir para sempre, eu queria não acordar, né? Então, algumas frases que indicam que a pessoa não está conseguindo mais viver daquela maneira, né? E eu até fiz uma postagem hoje. Se o suicídio, né? Se alguém que tenta suicídio, comete suicídio, ele estava tentando falar, tirar a dor, né? Porque a palavra suicídio, ela significa tirar de si. Tirar de si, eu quero tirar, né? E aí, o que é que você quer tirar de você? Não, eu quero tirar essa dor que eu não aguento mais, né? E aí eu atendi uma senhora esses dias e ela relatou, né, que pensou ela disse, já pensou que coisa absurda, ela com problemas no matrimônio, no casamento, né? Que a gente vê pessoas feridas, traumas da infância, são fatores que desencadeiam o pensamento suicida. Problemas crônicos, problemas de saúde crônica, um diagnóstico de um câncer, uma doença crônica que a pessoa tem as limitações. É difícil lidar? É. Então, são pessoas que estão em risco. Pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas. Abuso sexual na infância. Que se a gente soubesse o perigo que é, né? E no futuro para uma criança, o abuso sexual, quantos danos traz, não só físico, mas psicológico. E no futuro, né, se a pessoa não for bem acompanhada, o que pode ocasionar, o que pode ocorrer. Bem-vinda, Stênia, Jéssica e todos que estão aqui. Alguns eu vi e outros não. Eu não estou me vendo, mas estou vendo que vocês estão entrando. É missionária Stênia, né, pastora. Ela é esposa de pastor, né? Missionária Miriam, seja bem-vinda, querida. Então, o que pode levar alguém a pensar em suicídio, em tirar de si? O que que você quer tirar de você? Você quer tirar a dor, né? A dor quando ela se torna insuportável. E aí as pessoas dizem isso. Quando elas fazem, não aguento, não estou suportando, eu não vou aguentar. E ela chega ao máximo do desespero, elas tentam, elas pensam e planejam. Existe a diferença entre... É missionária, tá bom? Porque é esposa de pastor, e às vezes a gente chama de pastora, né? Mas é missionária Stênia. E aí, lá da congregacional de Caicó, da minha cidade, e Miriam da congregacional da minha igreja, né? E quando as pessoas pensam nisso, e aí uma senhora, ela relatou assim, que ela pensou em arrancar o próprio coração, né? Ela disse assim, a dor era tão grande, tão forte, a decepção, o que eu tenho passado, que, tudo bem, Stênia, que quando eu pensei em pegar uma faca e arrancar o meu coração, porque ela sentia o coração doer de tanta angústia. E aí ela relatou tão bem isso que eu fiquei assim, poxa, né? Eu tenho escrito até alguns relatos que eu acho muito interessante. Bem-vinda, Lígia. Que relatar como as pessoas, elas mencionam, elas materializam a dor. A dor fica tão próximo, e eu digo que há uma obnulação da consciência, é um estado quase inconsciente. Claro que a pessoa não está inconsciente, senão ela não faria. Mas está obnulada, é como se tivesse embaçada a visão e ela não consegue enxergar a realidade por causa da dor, da angústia. Então, quando eu falo sempre em emoções, cuidado das emoções, cuidado da mente, isso é muito sério. Porque um transtorno emocional, não precisa ser mental, nas emoções alteradas, né? Já dei uma palestra sobre isso, emoções alteradas, né? E o que acontece em suicídio, que as pessoas ficam tão desesperadas, chegam ao ápice do desespero, da angústia, que elas querem se livrar a qualquer custo. E aquela senhora relatou, olha que absurdo, eu queria arrancar meu próprio coração, porque ela sentia dor no peito, doía, aquela angústia estava doendo no corpo físico dela. E as emoções, elas passam para o físico, né? Eu tenho atendido muitas pessoas com sintomas físicos e nós mesmos, quando estamos preocupados, ansiosos, nós sentimos palpitação, tremores, dores. Algumas pessoas sentem questões, né, gastrointestinais, são sintomas de ansiedade. Então, bem-vinda, Alessandra, Ministério Débora, sejam todos bem-vindos. Então, as pessoas elas às vezes não sabem mencionar, por isso que eu digo, não deixa, é como você pegar um copo e ele fosse enchendo, 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 e ele esborra. E por que é importante falar? Que a gente diz assim, falar é a melhor solução.
Porque quando você fala, você esvazia o copo. Quando você se abre, você alivia. Quando tem alguém para ouvir você, aí você começa a ver diferente, porque você se escuta. Aí você percebe que você está enxergando de uma forma equivocada a vida. E eu digo assim, às vezes, quem não tem, eu sempre pergunto aos jovens se eles têm projeto de vida. Quem não tem um projeto de vida tem um projeto de morte. Porque viver sem sentido e viver de qualquer jeito, né? Igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não funciona. Porque uma hora ou outra você vai acabar se deparando com tribulação, com angústias. Se você não está passando, até eu já disse hoje isso para 2 pacientes que eu atendi. Você não se ferrou ainda, se prepare, você vai se ferrar em algum momento. A vida tem coisas difíceis. Então, vai acontecer coisas que você vai dizer assim, vai tirar você de órbita, né? Não é Luiz Rodolfo, Pastor Rodolfo agora, né? 99%, falta 1%, né? Ou já é. Alessandra riu, mas Alessandra, isso é a verdade. Quem não se ferrou, vai se ferrar ainda. Em algum momento da vida, a vida vai nos apanhar, seja um luto, seja a perda de alguém, seja uma circunstância que tira, que a gente disse, não, essa veio para me matar, essa tribulação aí. E, na verdade, até o apóstolo Paulo fala isso, que ele teve angústia a ponto de desesperar-se da vida. E a gente, o salmista que diz em paz, Evelyn, meu amor, minha querida, seja muito bem-vinda. Você é muito especial, principalmente nesse mês de setembro amarelo. E aí, o próprio salmista que diz em paz me deito e logo durmo, ele também diz em outro salmo que os olhos, né, não tem mais, acabou minhas lágrimas, eu não durmo porque a minha angústia é tão grande que eu não consigo nem pegar os olhos. Mais ou menos isso, né? Mas tem salmos que fala isso, né? Da minha angústia e tá ali no corpo profundo. Essa psicóloga é diferente. Lígia, obrigada. Muito obrigada. Não tenha dúvida. E aí, eu sou psicóloga da realidade. Eu adoro falar sobre realidade. Seja bem-vinda, Aparecida Duarte. E aí, por quê? Porque as pessoas gostam de engano. Há uma política, vamos dizer, uma propaganda do bem-estar pleno eternamente, amém. E não é verdade. A verdade é que no mundo, por isso que esse tema, tereis aflições. Mas tem de bom. Quem disse isso foi aquele que venceu o mundo. Ele disse, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque o Senhor não enganou ninguém. Olha, no mundo vocês vão ter aflições. Então, esse negócio de dizer, não, vai passar essa pandemia, vai. Muita gente vai sair arrebentada, vai. Já tá a gente se arrebentando já. Né? Muita gente perdeu emprego, muita gente está com problemas psicológicos, emocionais, muita gente em desespero. Verdade, tudo isso. E aí, cada pessoa que chega diz assim, Jobson Cid, meu querido e amado amigo e irmão, seja bem-vindo. Então, na vida, né, Jobson tem muita experiência. A gente acaba se ferrando em algum momento, não é? Que ele pode interagir, eu gosto que interajam aí, né? Acontece coisas que abalam a nossa vida, a gente pensa que não vai suportar. E a primeira coisa que a gente quer é tirar aquela dor. Nós não queremos sentir a dor. Não é bom sentir a dor, né? Eu vou dizer assim, a dor dói. Dói. Viver dói, né? Viver dói. Crescer dói, né? E eu já vi uma criança, atendi uma criança, me chamou muita atenção, uma criança de 10 anos, quando ela disse assim, tia, eu não quero mais viver. Peixe do primo, eu não sei quem é o nome, não sei, mas seja bem-vindo também. Eu gosto de peixe, né? E aí, a criança disse assim, porque eu sempre faço o meu irmão chorar. Eu bato nele, minha mãe pede, mas eu faço de novo. Olha, a natureza, né? E aí eu não quero, eu queria tirar essa vida. Ele tentou o suicídio, criança de 10 anos. E ele é autista. E aí eu fui conversar com ele, aí ele disse assim, eu queria não ter essa vida, não viver, como que é isso assim, eu não quero viver essa vida dessa maneira, desse jeito,
Por isso que eu sempre falo assim, foi depois que eu atendi essa criança. Se não tá bom do jeito que tá vivendo, não dá, não, Oi, para viver essa Elida. situação. Oi, Boa querida. noite, a paz do Boa Senhor. noite. Você está bem? Tô bem, graças a Deus. Feliz em vê-la. Obrigada também, feliz de conversar com vocês, poder ver os desvios na estrada da vida, bala estrutura construída na verdade. Jobson passou várias experiências, né? E vem os lutos também. Então, uma hora ou outra, todos nós passamos. Nós passamos coisas que a gente nem imagina. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Então, a vida tem dores, a vida tem sofrimento, mas isso significa que ela não é bela, que não é importante viver, que não dá para viver. Não, isso não significa isso. Significa que, às vezes, quando está doendo muito, que você precisa desabafar, precisa de ouvidos para ouvir, precisa colocar para fora aquilo ali, chorar as suas dores. O mundo, como diz Shakespeare, né? Tem hora que eu gosto daquilo ali. E me serve uma frase dele: o mundo não para você sentir, chorar as suas dores. Francisco Nascimento, seja bem-vindo, é pastor, né? Pastor. Seja bem-vindo, pastor. Então, no mundo tereis aflições. Mas ele não parou aí. Ele ia morrer. Foi um dia antes. Tende bom ânimo. Né? Anime-se. Não é anime-se. Ah, sorria, bota um batom, calça um salto. Às vezes a gente vê, né, mulheres dizendo isso. Bota um batom vermelho e saia por aí. Não é assim. Anime-se, porque eu venci. Nós, cristãos, temos uma perspectiva diferente. Né? Quem disser que nunca pensou em sumir e achou que não ia suportar uma situação, eu acho que não vive aqui ou ainda não passou, né? Porque com certeza todos passaremos situações difíceis, ou já passamos, ou estamos passando. Então, tende bom ânimo, né? Paz, amados, paz e graça, né? Paz e graça, amém. Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é possível vencer. Não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos. Agora, uma coisa é certa, não deixe o copo encher. Não deixe transbordar a angústia. Esse ano, eu digo que, eu vou dizer, eu perdi, não, perdemos. Perdemos uma amada, querida, né? Deixa eu ver se eu consigo que a filha dela entre aqui. Né? Uma pessoa muito querida, esse ano cometeu o suicídio. Seja muito bem-vinda aí, Francisco, já falei. Maria Mar, né? Então, seja bem-vinda. Então, ela, angústias, né? E a filha dela até disse que quer participar da live, eu convidei, né? Dessas lives e tal. E eu já tinha, né? Cada vez que uma pessoa... João 16, isso mesmo, no mundo tereis aflições. Jesus não enganou ninguém. E aí nós não devemos nos enganar e nem enganar as pessoas. Mas ele também disse para não se turbar o coração, não fica atribulado, desesperado, não precisa, né? Não precisa fazer isso. Quando a minha filha era pequena, que ela chorava, às vezes com medo de um gatinho, aí eu dizia, não precisa, não precisa medo, né? E ela ficava repetindo, o gatinho do Mateus Felipe, mas não precisa medo, não é, mamãe? Eu dizia, não precisa medo. Então, não precisa desesperar-se, porque você não está sozinho nessa caminhada, né? Ele disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque tem notícias, hoje eu atendi uma pessoa em pânico, porque com medo de perder a mãe. A mãe já é uma senhora idosa. Eu atendi homens com medo de perder a sua mãe. Homens com 30 anos de idade. Que dormem abraçado com a mãe. E tem medo de morrer, tem medo de perder a mãe. E a mãe está doente. Né? Então, uma hora ou outra, as pessoas vão perder pessoas. Nós vamos perder aquelas pessoas que nós amamos. Isso é duro. É duro. Mas isso não significa que a vida vai perder totalmente o sentido. Significa que nós vamos viver como todas as pessoas, com dores, né? E a gente não precisa acumular isso e fazer disso um peso. Por isso que nós precisamos sim pensar na morte, pensar na vida, pensar como nós estamos vivendo e não se iludir, né? Tem pessoas que elas se esquivam de ouvir falar sobre suicídio, sobre a morte, sobre o luto, elas não querem, elas negam uma realidade da vida. O que acontece com a pessoa, a mente, por dentro da mente?
eu pude, quando a gente escuta a pessoa, a gente começa a ver por dentro da mente de uma pessoa que pensa em morrer, né? Ela pensa em eliminar, ela não quer sentir mais aquela dor. E às vezes ela tá tão, ela foi acumulando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Não é, eu não acordo, ninguém acorda. Hoje eu não quero mais viver, vou morrer. Não é assim. É um acúmulo de coisas. Por isso que falar em suicídio é falar no modo que você está vivendo. E eu digo mais, cada suicídio que acontece, ele denuncia a todos nós. Ele é uma denúncia social de que a maneira que nós estamos vivendo não está certa. De que tem alguma coisa errada. Né? Com todos nós, ou com a sociedade. Né? O Emily Durkheim, quando estudou o suicídio, ele dizia que era um fator social e ele culpava a sociedade. Só que a gente sabe que tem a via de cada um. Mas esse modo de vida, ele não vai muito adiante. A maneira que nós estamos vivendo, que nós enfrentamos a vida, que nós enfrentamos a existência, que nós projetamos ou não a vida. Viver sem sentido. Essa semana eu postei, né? Eu vou fazer uma live, não, no Zoom. Cabe até umas 50 pessoas na plataforma, convidando cristãos para a gente conversar sobre esses assuntos à luz das escrituras de várias igrejas, e todos estão bem convidados, só basta dizer que quer, para receber o link, no sábado que vem, às 15 horas da tarde. Então, que muitas vezes os próprios cristãos perdem o sentido da vida. Maria José, seja bem-vinda. Então, perde o sentido, perde o fio da meada. Né? Perde o caminho. E aí diz assim, não tem sentido ir para a igreja. Tem pessoas nessa pandemia que, mesmo abrindo os templos, não querem mais ir para a igreja. Elas não conseguem. Eu tenho acompanhado pessoas assim. Elas não conseguem mais se ver ali. Elas perderam o sentido, elas estão no estado, eu digo que é a acumulação da consciência. O estado mental delas, emocional, está alterado. Agora, isso não é da noite para o dia. Nós fomos bombardeados pelo medo nessa pandemia. Verônica Oliveira, psicóloga, seja bem-vinda, querida. E Verônica Caixina, né? Está sempre presente nas minhas lives. Então, nós somos bombardeados pelo medo, desencadeou o processo de ansiedade nas pessoas. Para quem já sofreu de depressão, isso se exacerbou. Né? E vários problemas que as pessoas tinham, familiares, conjugais, problemas de infância, tudo isso veio, parece assim, bum! Ele emergiu, assim, coisas nas pessoas que estavam ali oculto. Eu digo até assim, o luto é uma coisa perigosa. Eu tenho acompanhado pessoas no luto. As piores pensamentos de revoltas, de desespero que tem nas pessoas guardadas, o luto faz assim, ó, puf! E aí o luto é tudo aquilo que a gente perde, né? As perdas, os lutos, nessa pandemia, todos nós passamos esse processo, né? Perdemos aquela vida de antes, e aí eu atendi uma pessoa que ela disse assim, todo mundo fica falando que nós vamos ter um novo normal, eu não tô vendo esse novo normal chegar, eu não tô vendo isso, eu não sei como é isso, eu não sei onde está isso, eu nem sei o que é isso. Eu achei muito interessante a pessoa dizer isso, né? Como se ela estivesse procurando algo. Então, as pessoas ficaram meio perdidas. E isso aí é um risco para a pessoa se desesperar. Então, por isso que eu digo, cuide da sua mente. Se conheça. Por que você está sentindo isso? Ah, não, mas foi assim. Foi um dia que eu acordei, mas é porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Ah, tá. Uma coisa lá na infância. Não, é porque toda vez que alguém diz isso comigo, riu de mim, eu me sinto, porque eu me lembro do bullying que eu sofri. Aí, outras questões estão interligadas. Ninguém pensa em morrer do nada. Ninguém acorda dizendo, vou desistir da vida. Ela já vem com uma série de... Pastor Bregantini, eu admiro, tenho uma profunda admiração por esse pastor, né? E das lives dele, né? Do acolhimento que ele faz a pessoas e no momento, né? Nos momentos de orações e refrigério. Isso é muito importante. É preciso ser abrigo, né? Para as pessoas nesse tempo. E também é preciso ter abrigo. Às vezes, quem se dá muito, não tem. E eu dei uma palestra ontem pela manhã, e eu falando sobre o cuidado. Toda pessoa que cuida, ela precisa ser cuidada. Ela precisa de autocuidado, precisa também que alguém cuide.
Porque ninguém é autossuficiente, né? Ninguém pode dizer assim, não, tá aqui, tenho força, eu busco ali e não preciso de ninguém para me auxiliar. Não é verdade. Todos precisamos ser cuidados, né? E principalmente quem cuida. E aí eu falei do mito, que eu gosto muito, o mito do curador ferido, e que fizeram uma releitura com o livrinho A Fada Afilhada. O curador ferido é um mito que mostra que ele estava todo ferido, dilacerado, mas ele curava pessoas. Ele continuava curando pessoas, mesmo com as suas dores. E às vezes a gente tem uma cultura, né? Jacques Bruno, irmão querido, seja bem-vindo, né? E pessoas dizem assim: primeiro eu tenho que me cuidar para poder cuidar do outro. E eu disse assim, eu acredito, Mauriceia, seja bem-vindo, que nós nos cuidamos juntos, somos cuidados, enquanto cuidamos dos outros, nós também somos cuidados. Porque muitas vezes as pessoas que precisam de cuidados, às vezes quando a gente oferece o cuidado para ela, a gente está se dando também. Claro que tem um momento que a gente está cansado e precisa repousar e precisa revigorar as forças. Então o curador ferido, ele estava dilacerado, mas ele continuava curando pessoas. E a fada afilhada era aquela fada, que é uma releitura desse conto, desse mito, que ela dava colo para todo mundo. E um dia ela se enrascou todinha. Ela se embaraçou, ficou toda enrolada. E aí não tinha mais como ela oferecer colo. Mas ninguém gostou disso. Ninguém admitiu que a fadinha que dava colo para todo mundo tivesse precisando de colo. E quem ia dar colo para ela, né? Aí ninguém gostou, porque todo mundo só queria receber. E aí, essa sociedade é assim: não mostre que você está mal. Não diga que você adoeceu. Não diga que você não está bem, porque você não pode mostrar. Né? Então, é um mundo de aparência. Então, e é uma mentira, né? Eu não gosto de mentira. Por isso que eu digo, essa psicóloga, eu sou psicóloga da realidade. Vamos falar de realidade? De coisa real, que dói, viver dói, no mundo tereis aflições. Esse é o recado do Senhor Jesus um dia antes de partir. Ele enfrentou aflições, mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também vencerão. Né? Vocês também vão vencer. E aí a fadinha afilhada tinha a fada madrinha que apareceu e deu colo para ela. E aí ela foi se desenrolando todinha. Né? Mas aí a pergunta no final do livro é: e quem deu colo? Quem vai dar colo para a fada madrinha? Né? Então, assim, nós precisamos de colo, nós damos colo, nós acolhemos pessoas, nós precisamos ser acolhidos. Então, uma cultura de autocuidado, e nós que fazemos parte da igreja, deveríamos ser as pessoas que mais cuidam dos outros. Né? É inadmissível não se sentir amparado no meio do povo que a gente chama de povo de Deus. No meio, bem-vinda, Beto, daqueles que a gente chama de irmãos. Né? É inadmissível que a gente não seja amparado, mas parece que nós todos estamos assim, nos sentindo como que órfãos. Né? É um sentimento de desamparo geral na humanidade, principalmente em tempos de isolamento. Se a gente já tinha tendência a se isolar, agora isolou mais ainda. E hoje eu atendi uma irmã, uma paciente, ela é uma irmã, e aí ela fez assim, eu disse, olhei assim, aí abraço, né? Fiquei com vontade de abraçá-la, ela estava chorando. Aí ela fez: eu não me importo não. Eu disse: eu também não. E aí a gente se abraçou. E ela chorou mais ainda lá, e eu fiquei segurando ela assim. Eu disse: poxa, né? E, quer dizer, como você vai morrer? Porque abraçou, morremos felizes, né? Então, há uma pandemia do medo também, do isolamento. E isso, para mim, é muito mais perigoso. Porque quanto mais nos isolamos, mais adoecidos nós ficamos. Quanto mais distantes, quanto mais nos sentimos desamparados, levar as cargas, isso mesmo, dos outros, né? Somente a perda do nosso pastor. Eita, vocês perderam o pastor, eu sinto muito. Puxa, que abalo. Senhor, misericórdia. Então, foi um abalo aí geral na igreja, né? Pois é. Imagine aí, é um sentimento coletivo, mas esse sentimento é também desse tempo. Esse é um tempo difícil, é inegável isso. A gente não pode fantasiar. Esse é um tempo difícil. É um tempo de
que a vida está difícil, é difícil se alegrar. Aí o que eu tenho dito? Se alegre com as pequenas coisas, com o café que você toma, com uma florzinha que brota. Eu tenho estimulado muito pessoas a plantar hortinha e aguar. Eu fiz isso aqui no consultório. E todo dia eu chego aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, coloco minhas coisas aqui e eu corro, vou aguar as plantinhas. E ver brotando, tomatezinha, o meu manjericão, a hortelã. Aí eu quero um suco com essa hortelã aqui. Né? Pequenas coisas. Né? Fazer aquela comidinha, celebrar 1 quilo que eu emagreci, né? Foram 5 já. E aí, assim, pequenas coisas, né? Ouvir uma música que eu gosto, um livro que a gente encomendou, que chegou, a gente se alegra. Cecília, seja bem-vinda. Então, pequenas coisas, já que grandes eventos não têm acontecido. E nem vão acontecer, gente. Né? Algumas pessoas têm celebrado algumas conquistas? Tem. Mas não é para todo mundo. Então, ficar iludindo as pessoas, né? Com uma fantasia, né? Enquanto outras estão dilaceradas no coração. A dor do nosso tempo é de todos nós. E aí, o que a gente pode fazer? Cuidar um do outro, da alma um do outro, né? Uma pessoa que está aqui falou comigo, compartilhando, está nessa live, né? As suas dores também. Mas aí ela disse, sabe o quê? E era um dia que eu estava saindo para ser... Eu ouvi ela, mas eu estava saindo para ser socorrida e minha pressão tinha subido. Eu não falei nada para ela. Mas ela fez assim, vamos orar? E aí ela orou comigo. Num momento que ela nem imaginava que eu estava precisando, que eu estava doente. Né? Muito bem, brotar, né? Hortelã com 2 tipos. Muito bem. E ela aqui, ó. Steiner Colograu online, né? As grandes conquistas, talvez você esperou tanto tempo, aí não foi. Frustrações, né? Tem até uma música que é Calmaria, né? Ficou feliz, ótimo. As pequenas coisas, né? E aí, seja bem-vindo, pastor Bragantino, entrou novamente, né? E aí, assim, quando nós nos alegramos com as pequenas coisas, porque os grandes eventos, acho que só vai ter um, que é quando o Senhor levar a sua igreja. E aí nós ficaremos felizes para sempre. Aí sim, era uma vez um povo que vivia nessa terra, cheio de dor, mas eles continuavam vivendo, porque o mestre dele disse para eles, no mundo vocês terão aflições, mas não desistam não, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Não na sua força, mas porque eu venci, eu dei habilidade, eu dei capacidade a vocês. E está em mim, em todas as coisas somos mais que vencedores. Porque nada, Angel, né? Seja muito bem-vindo. Então, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor venceu, nós podemos vencer. Silvia, seja bem-vinda. Eu gosto de dizer seja bem-vinda às pessoas, porque eu gosto de falar, como eu já disse várias vezes, com as pessoas, né? Eu gosto de olhar nos olhos também, não é possível agora. Né? Então, não se turbe o vosso coração. Quando o Senhor disse essas coisas, eu tenho dito a vocês, para que em mim vocês tenham paz. Aí foi quando ele disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Para que em mim tenham paz. Não se preocupe que no ambiente de trabalho não vai ser sempre paz. Às vezes no mundo não vai ser sempre paz. Você vai, Francine Dantas, seja bem-vinda também. Se você observar, se você parar para ouvir as dores do mundo, você vai ficar perturbada. Acredite nisso. Então, por isso que Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É impossível viver nesse mundo e não chorar. É impossível ouvir sobre doenças em família e não sofrer. Perda de amigos, de entes queridos e não sofrer. Algumas pessoas fazem o que? Elas fogem. Né? Rayane Fontes, seja bem-vindo. As pessoas às vezes fogem dos problemas, fogem das dores, elas não querem ouvir. Né? Tudo bem, ouvir fake news ninguém merece, nem ficar ouvindo o tempo todo sobre quantas pessoas morreram, né? Charles nunca escondeu sua depressão, é verdade, Bira, a gente vai falar sobre isso sábado. Exatamente, eu tenho uma frase dele para falar aqui, Netinho, seja bem-vindo, Rayane, nossos problemas são apenas temporários, né? O Senhor que diz isso, né? Então, e qualquer sofrimento que experimentamos, jamais nós vamos ser apartados do amor de Deus, jamais nós vamos ser abandonados, desamparados. Se a gente sofre, a gente está sofrendo com Cristo, a gente não está sozinho.
E Spurgeon, né? Charles Spurgeon, né? Tem até o livro, A Depressão de Spurgeon. E falar dos nossos medos, isso mesmo, Stênio, nossos medos, nossas angústias, e parar de olhar para as pessoas que falam, que têm coragem, como se elas fossem fracas, né? Para mim, falar sobre as suas emoções é um sinal de força, né? Chorar é sinal de força. É sinal que eu não tenho medo do que vão pensar de mim, né? Eu sempre digo isso, né? O que mais queria, tem até a música, gente. A música secular, eu acho que é do Kátia, seja bem-vinda. O que eu mais queria é provar para todo mundo, não precisava provar nada para ninguém, né? Então, eu choro, né? Eu sou gente, né? Quando eu dou palestra, eu fui escorregando, eu resvalei o pé, aí eu tirei o sapato, eu disse, licença, gente, lá na Unimed, no meio dos médicos, e dei a palestra descalço, porque eu digo, eu tenho uma hernia de disco, e se eu cair aqui, eu vou me ferrar aqui no chão. Então, eu sei que tem médicos aqui, mas tudo bem, eu não quero cair. Dê licença, que esse tema sobre suicídio é natural. Precisa realmente tirar os sapatos, se despir, né? É um terreno muito delicado, porque a angústia que alguém passa não cabe julgamento para alguém que comete suicídio. Mas eu sempre digo, por favor, não acumule dores. Tem as pessoas que são acumuladoras, elas acumulam coisas e tem pessoas que acumulam dores. Essa senhora que nós perdemos era uma irmã, né? Ela cometeu suicídio, veio todas as perguntas, e não era crente e tal. E eu disse assim, ela na semana que ela estava em crise, ela parou a medicação, e eu disse, não, você não pode parar a medicação. E aí a família, não, parar a medicação e tal. Eu disse, não deixe isso crescer. Ela estava angustiada e tal, e ela tinha muitas coisas. E ela acumulava, qualquer coisa que alguém dizia, um médico dissesse uma coisa, ela dizia, vou anotar, diga aí, passa o print disso que a médica disse para eu guardar no lembrança. Eu disse, não, eu não vou passar não, porque eu acompanhava ela no psiquiatra, eu acompanhava ela em vários momentos, né? E ela foi, e quando eu viajei, ela fez isso, né? Eu era pessoa de referência. E uma das coisas que mais me impactou é que aquela mulher guardava mágoa no coração. E aí eu quero dizer para quem estiver ouvindo e para quem for ouvir, por favor, não acumule dores. Esvazie o seu copo, né? Porque se ele esborrar, você não vai dar conta, né? E você não vai ter coragem de chamar alguém quando você está em apuros, quando você não aguenta mais. E aí a frase que as pessoas dizem, eu não aguento mais. Eu quero me ver livre disso. Eu atendi pessoas esse ano com risco de suicídio, né? E elas dizem, Jádia, seja bem-vinda. E elas sempre dizem isso. Eu não aguento mais, não estou mais suportando. Então, não espere não suportar mais, busque alívio, se fortaleça, né? Hoje também atendi uma pessoa que tentou suicídio esse ano, ela parou a medicação e veio com crise de choro, com medo, né? Com vários medos, medo de perder a mãe e tal. E eu disse, você precisa se fortalecer, porque um dia isso vai acontecer. E ela parou, olhou para mim, eu disse, sim, sua mãe tem mais de 70 anos. Um dia isso vai acontecer. Mas você precisa se preparar, você tem uma vida, você tem um casamento, você vai ter filhos, você vai continuar a sua vida, né? E aí você precisa ir aprendendo, criando recursos para aprender a lidar com esses desafios da vida. Quem dera que ensinassem isso para a gente quando a gente é criança, né? Eu lembro, gente, e eu vou contar isso aqui, eu não tenho vergonha. No início, já de sua amiga, no início, que bom, Verônica. Eu era muito jovem ainda, e eu cortei minha mão, e o meu choro era, eu fui cortar uma manga, vocês nem acreditam nisso, e eu chorei com tanto desgosto, sabe? Por quê? Obrigada, querida. De coragem e paz nessa noite, é verdade. Uma sopinha, né? Eu não gosto de falar sobre suicídio, dizendo os dados, quantas pessoas se matam, quais são as estatísticas, mas eu gosto de falar sobre a vida, o que a gente faz para evitar. É viver de uma maneira significativa, é encontrar sentido, é se alegrar com as pequenas coisas, é não acumular as dores, não acumule dores. E aí eu me cortei, eu chorei com desgosto e eu fiquei assim, ai, meu Deus, o Senhor poderia ter me livrado, o Senhor não me livrou. E eu chorei com desgosto de Deus, porque eu fui para o hospital, abriu minha mão, né? Viva a sua vida, né? E aí, um tema que me chamaram para falar na casa
dos idosos aqui é enquanto a vida viva, né? Para os profissionais de lá. E aí a gente fica esperando sempre alguma coisa. A gente não morreu ainda. Ah, nós vamos morrer. Mas enquanto isso, nós estamos vivendo. Nós vamos morrer um único dia. Todos os outros a gente vai viver. Então, enquanto a vida, viva, né? Cada momento é um direito seu. E se você não faz isso, se você não faz isso, não se alegra, você não está fazendo, você não está sendo, como eu sou resignado, uma pessoa, não, eu estou ausência de prazer, jejum de prazer. Qualquer prazer eu não quero, né? Aparecida, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Você está deixando de viver a vida, você está sendo ingrato com a vida. Porque a vida não só tem coisa ruim, mas também não só tem coisa boa. É um equilíbrio, é um modo de enxergar, é o óculos que você coloca. E às vezes o óculos está embaçado. Exatamente. A vida que você vai levar depende de como você vive a sua vida. E às vezes tem gente que vive cantando Zeca Pagodinho, né? Camelo, se é um psicólogo, muito, que eu respeito muito, seja muito bem-vindo. Então, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não combina com uma vida significativa. Porque se você não faz escolhas, se você não decide a sua vida, se você não traz rotas, claro que algumas delas você vai ter frustrações. Mas se você desiste, hoje eu recebi uma pessoa e dizendo assim, eu não estou mais fazendo planos. Porque, para que eu fazer plano? Para que eu sonhar? E aí eu botei aquela música Calmaria, né? Os planos frustrados, né? Dias nublados, e me pergunto por que foi que eu sonhei. Poxa, enquanto você tem sonho, você tem vida. Porque toda pessoa que sonha, ela trabalha para realizar. Eu disse, você precisa continuar sonhando. Não é porque esse sonho se desfez que você nunca mais vai poder sonhar. Não é porque a gente perdeu uma noite de sono que agora eu vou ficar acordado todas as noites porque eu não dormi aquela noite, então significa que agora nem uma noite mais eu vou dormir. Já pensou? Se essa fosse a lógica, né? Se um dia eu vou morrer, então eu vou ficar aqui caladinha, esperando a morte chegar. Igual ao Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentro, trancado no apartamento, esperando a morte chegar. Não! Nós precisamos viver. O Charles Spurgeon falou, as palavras do meu Senhor são verdadeiras contra as aflições. Sem dúvida, tenho tido a minha parcela delas. Ele sofria com depressão durante toda a sua vida. E pode ser que tenha problemas que nunca serão resolvidos nessa vida. Né? Cada um tem a sua porção. Tem pessoas que vão sofrer, vão carregar problemas, né? Durante boa parte do tempo. E tem algumas que, por causa dos problemas que não são temporários, vai ser a vida toda, elas encontram significado. Elas encontram força e motivo para viver. Que se não fosse aquele problema, elas não estariam vivendo como estão. Elas não teriam feito algumas coisas, não teriam descoberto forças que elas têm. Agora, por favor, alivie. A barra para você. Você é humano. Nas suas veias corre sangue. Você não é super-homem nem super-mulher. Nem tente ser, né? Vá com calma. Só tem um que é invencível, né? E esse invencível venceu esse mundo que tanto nos amedronta viver nele. Perigos por todos os lados, né? Se a gente vê, é noite. Se você olhar o Salmo 91, o que está dizendo para a gente? Que nós temos um abrigo seguro. Meus amigos, meus irmãos. Mas sabe o que tem ali? Dizendo que tem peste que se propaga nas trevas, tem mortandade no meu dia, tem 1000 caindo do seu lado, 10.000 à sua direita, tem peste, tem serpente, tem filho do leão. Olha só, tem tanta coisa, mas ao mesmo tempo tem alguém que lhe protege, que lhe abriga no esconderijo seguro. Ó, Verônica, são demais. Ansiando agora com a vacina do Covid, né? Para tomar... E para ver que maravilha, Verônica. E eu já pensei que você ia dizer que eu sonhando com a praia, eu sonhando com praia, né? Então, o argumento do Senhor Jesus é por que ele diz para ter ânimo? Porque saudade de aglomeração, né? Eu também, de abraço, de cheirar o povo, né? Então, tenha de bom ânimo porque eu venci. Por que nós devemos ter bom ânimo nessa vida, nesse mundo? Porque
ele já venceu. E nós vamos vencê-lo, vencer esse mundo, né? Saudade de abraço, pois eu dou, viu? É só chegar perto de mim que eu dou. Então, tenha um bom ânimo, né? Porque ele venceu esse mundo que tanto ameaça, que tanto faz a gente chorar e sofrer, ele já foi vencido. Nós estamos lutando contra um inimigo que já foi vencido. O problema é que a gente esquece disso, né? E aí fica lutando. E as nossas emoções, acreditem, a nossa mente mente. E às vezes a gente não vai ver. A pessoa que pensa em morrer, em desistir, é porque ela não está vendo saída. Isso, praia, piscina, tudo isso que tem direito, Verônica. Eu amo. Amo, eu fico feliz igual uma criança com uma piscina. E o mar, mais ainda. Quer dizer, é uma coisa bem simples, né? O mar não paga nada, que é de graça de Deus. Uma piscina, a gente tem uns amigos ricos, ou então que moram em condomínio. Ou a irmã que tem piscina em casa. As minhas duas têm, né? Então, eu tenho que viajar para lá, porque eu não tenho piscina em casa. Então, mas é fácil conseguir, é fácil, não é difícil não, né? Não é uma coisa impossível. Então, são pequenas coisas, a gente tem que descobrir aquilo que alivia a nossa mente, aquilo que alivia os nossos pesos. Então, não tentar ser super-herói, nós não somos, né? Às vezes a gente tem que dizer não, eita, não posso. Hoje eu realmente preciso de um tempo para mim. Eu preciso meditar. Eu preciso refazer a minha rota do caminho. Esse jeito aqui não dá certo, não. Eu não estou gostando desse jeito. Tá insuportável. É hora de mudar, né? Eu saio, não sei. Eu sei como você sai. Não aguenta, Verônica, ficar em casa. Por isso que você sai. E aí, sabe por que você sai, Verônica? Porque você tem necessidade. E aí eu vou usar essa ilustração para dizer... que é uma frase, parafraseando até o Freud, que diz que quando a pessoa está vivendo de uma maneira que ela não aguenta mais, ela muda. Então, desistir da vida não é da vida física, talvez do modo de vida que você está vivendo, né? Então, quem quer desistir da vida, eu até coloquei uma postagem sobre isso hoje. Não confunda em tirar a dor de tirar a vida, né? Porque tirar a dor, você pode até tentar aliviar a sua dor. E até tirá-la, porque tem coisas que podem ser resolvidas. E tem coisas que você pode mudar a sua percepção sobre ela. E aí alivia, né? Roupa bonita, acho meus olhos de alegria. Mesmo que não for para comprar. Olha que legal. Só de ver, né? Agradável aos olhos, né? Coisas agradáveis. Eu amo natureza, né? E as pequenas coisas, uma criança, um bebê. Poxa, quando eu vejo um bebê, eu sinto esperança. Quando eu escuto um louvor. Gente, quando eu vou para a igreja cultuar, eu sinto tanta alegria, tanto a presença de Deus, né? De poder estar ali, que parece, mas eu assim, ó, parece que não tem ninguém, só tem eu e Jesus, né? Quando estou ouvindo aí os louvores, e eu não quero nem saber o que vão começar e eu tô lá, né? Às vezes dá vontade de jogar essa máscara fora e ficar louvando assim o Senhor, né? Então, tem coisas que alegram a nossa alma e nisso a gente precisa investir. Cuidar da nossa mente, aliviar os pesos. Não fica carregando sozinho, precisa se abrir. Vai ter sempre um ouvido para lhe ouvir. Eu sempre me disponibilizo, gente. E eu acho isso importante. E às vezes eu digo, Senhor, me ajude aqui, a ajudar as pessoas. E eu percebo que algumas delas dizem assim, só de falar, eu já estou aliviada. Às vezes, ó, o foco precisa ser esvaziado diariamente, semanalmente. Por isso que existem as terapias, os acompanhamentos, né? Se você não quer, ou não pode, ou não consegue falar com alguém, experimente falar isso em oração, né? Experimente buscar a Deus e fazer. Senhor, senta aí, como tinha uma irmã que diz, vem aqui, Jesus, botava uma cadeira, eu preciso conversar com o Senhor. E fale. Porque só pelo fato da gente colocar para fora, já é terapêutico. A gente já esvazia. Não deixe o seu copo encher. Ó, ele tem que estar vazio dessas coisas, né? Um dia de cada vez. Combatendo a ansiedade. E não guarde coisa do passado. Uma das coisas que mais destroem as pessoas e levam ao suicídio, como eu disse, é o acúmulo de coisas. Não acumule dores. Né? Não sejam acumuladores. Não acumule suas dores. Se esvazie delas. Elas não duram para sempre e você não precisa carregá-las. Você não vai aguentar. Vai ter um momento que você vai dizer o que todo mundo diz. Não aguento mais.
né? E você vai querer fazer alguma coisa para tirar. Aí lembre, não confunda em tirar a dor com tirar a vida. Não Amém. espere ficar com a mente totalmente turvada, sem entender nada, para poder resolver as coisas e para poder buscar ajuda. Buscar ajuda enquanto é tempo, bem-vinda. É Rita, psicanalista. Então, eu sei, você olhou aí o relógio, acho que é o tempo, né? Então, não espera, busca ajuda enquanto é tempo, fale das suas dores, fale das suas emoções, procure alguém que você possa confiar, procure um profissional, vale a pena, sabe? Escreva, tem pessoas que gostam de escrever, alguma coisa, olá, você precisa fazer para aliviar. Existem bons profissionais da escuta que vai ajudar você, não vai resolver meu problema, mas vai ajudar você a se ouvir e a perceber os problemas e a vida de outra forma. E encontre um sentido. A vida tem um sentido. E aquele livro que eu postei, né, o sofrimento, o desespero de uma vida sem sentido. O Victor Frankl falava sobre isso, né? Obrigada, Jéssica, né? Que uma vida sem sentido, ela realmente não vale a pena. Por isso que precisamos, se estamos aqui, a vida tem um sentido. E a gente precisa encontrar esse sentido. Verônica, eu vou falar na rádio agora. Eu não sei nem a conexão, é uma FM aqui. Também uma entrevista, uma palavra lá sobre o suicídio daqui a pouco, né? Não é bem agora. Então, passa rápido, né? Esse bate-papo. E aí sempre fizeram pergunta, não falaram nada, né? As pessoas gostam mais de ouvir sobre isso. É um tema que eu gosto de tratar com leveza. E lembre que em algum lugar alguém zela por você, como diz a música do Trem Bala. Eu sempre trabalho isso com os adolescentes. Mas ninguém me ama, meu pai não me ama, mas alguém vai se importar com você, né? Tem alguém, tem sempre alguém. Não há ninguém tão sozinho que não tenha ninguém, gente. Não existe isso. Às vezes a gente fica com crenças. As crenças internalizadas nas pessoas de desamparo, de desamor, né, geram grandes problemas. E às vezes situações difíceis fazem as pessoas acreditarem em coisas que não são a realidade, né? Há amor no meio de um povo, do povo de Deus, do povo que prega o evangelho, do povo que gosta de acolher. Há muitas opções, né? É possível buscar ajuda enquanto é tempo, pedir socorro que me ajuda, né? Biologismo, psi, seja bem-vinda aí. É possível pedir ajuda enquanto há tempo, sempre há tempo, enquanto a vida viva, né? A esperança realmente, e há vida para se viver, né? E tem até um livro que eu vou deixar a dica de um livro, né? A minha tia Verônica, que me ama. Que lindo, que ótimo. Jéssica, que amor isso, né? O nome do livro é Morra de Tanto Viver, né? Eu vou até postar esses dias, Morra de Tanto Viver. Morra de tanto viver. Um minuto. Morrer de tanto viver. Sábado tem lá no Zoom, né? Vai ser o encontro. Segunda tem a live que eu vou fazer no Instagram. Mas sábado que vem tem para quem desejar participar. Eu vou enviar o link. Cabe até 50 pessoas, mas já tem um bocado, viu? De vários lugares. Até da Espanha tem gente, Verônica. A turma da Espanha vai participar. E aí a gente vai falar sobre vários assuntos. Sentido da vida, depressão, o suicídio e vários sofrimento, tudo à luz das escrituras. Aí vai ter participação de todos, né? E aí vai ser muito bom esse bate-papo. Então, que Deus abençoe cada um. Acabou, né? Maravilha, então, um minutinho. Enquanto a vida viva, né? Enquanto a vida viva, se alegre com as pequenas coisas, não acumule dores, ande com o seu copo sempre vazio, né? Porque encha só de coisas boas. Você deixa o saco vazio furado para as coisas, para as dores e para as mágoas, para as coisas. E aí você só enche de coisas boas. Trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Não se engane, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Teremos aflições, mas tem dia que não tem, então se alegre. Se alegre com as pequenas coisas. Com o café que você pode tomar, com o abraço que você pode dar, né? Com pequenas coisas. Kátia, querida, seja bem-vindo, Deus abençoe a cada um, né? Que Ele possa nos dar paz e nos dar uma visão sobre a vida. Com esperança. Esperança, essa é a palavra. Contra a desesperança, a esperança é a âncora da alma. Lá em Hebreus diz isso. Então, âncora para todo mundo, esperança. Que Deus abençoe.
amarelo, a cor da esperança. Olha. Vai lá postar sobre o ipê. O ipê floresce no verão, em tempos difíceis. É possível Aleluia. florescer, né? É possível florescer, é possível ser flor, brotar em meio aos sofrimentos dessa existência.